Imagina que você é um palestrante e vai falar sobre astrologia. Nessa história aqui que eu tô te contando, você domina esse tema. Falaram pra você seguir reto no corredor e entrar a primeira porta à direita, que você ia sair diretamente no palco para receber seu público. Então você, como uma boa pessoa, você segue as instruções certinho e você entra e dá de cara com um público gigante te aguardando. Só que daí você começa a falar demais sobre o assunto, só que ninguém tá prestando atenção em você. E você é estranho, ué, o que tá acontecendo aqui? Será que eu que tô muito ruim, a minha comunicação não tá boa? Então você olha pro lado e você lê Congresso Nacional de Medicina. Você tava o tempo todo falando com o público errado. Escolher o público-alvo é evitar que exatamente isso aconteça. É você acertar a falar com quem realmente interessa. Antes mesmo de você começar a gravar, você precisa definir o seu público-alvo, porque o que acontece? Antes de você começar a gravar, você precisa definir o seu público-alvo, porque você precisa saber como que você vai se comunicar com ele, como que você vai falar. Por exemplo, em uma reunião de trabalho, você não vai falar da mesma forma que você fala com uma criança de 10 anos. Como que vai funcionar os elementos que vão gerar toda a sua identidade visual, a sua comunicação para esse público, se tá coerente, sabe? Por exemplo, uma trilha. Eu não vou usar qualquer trilha. Na época que eu trabalhava na TV, teve uma época que eu trabalhei num programa rural. E nesse programa rural eu não ia usar um funk. Bota o dedo pro alto que o baile vai ficar doido. Vai! Tem que combinar de acordo com aquele público. Roupa, edição, iluminação, tudo vai de acordo com a linha de público que você escolheu. Fora quando você for impulsionar e fazer o tráfego pago, ele pede quem é o público que você quer mandar seus vídeos, ou seja, a sua campanha. Isso faz com que a sua comunicação seja muito mais coerente e isso traz resultados muito mais eficientes. Agora lembra da história? Imagina você no Congresso Nacional de Médicos tentando vender um curso de astrologia. Podia até ter uns gatinhos pingados assim se interessando, alguns entusiastas, mas você mesmo ia considerar um fracasso em vendas. Por isso, saber com quem você está falando importa muito. Se é homem, se é mulher, se são os dois. Se são os dois, você precisa sempre trazer essa diversidade, deixar clara essa diversidade. Porque senão você acaba confundindo o seu público. Por exemplo, se o seu produto ou o seu serviço é para tanto homem quanto mulher, e você foca, por exemplo, só em feedback de homens, o público feminino vai olhar e vai falar: não, peraí, só tem homem, então é pra homem. Então eu vou procurar alguém que vende ou pros dois ou pras mulheres. Então, tenta não confundir o seu público com isso. É importante ver qual que é a faixa etária. Ele é destinado a qual consumidor, físico ou jurídico? Empreendedor ou aspirante? Tá começando? Como é que é? Ou ele já tem experiência? Quais são as dúvidas e dificuldades que esse público tem? Você precisa entender quais são as dores do seu avatar. Quais são os problemas que ele tem? Quais são os problemas que ele pode estar passando agora? E dentro disso, você pode pensar quais são as dores pessoais, físicas, emocionais e profissionais que o seu público está passando. Quais são os desejos e aspirações desse público? O que eles querem? O que eles querem se tornar? Isso vai direcionando o seu conteúdo. Imagina que certeiro a pessoa abriu o celular e você tá falando exatamente do problema dela. Eu vou falar uma coisa que não é muito legal, mas para de achar que as pessoas estão interessadas em você ou na sua marca. Na verdade, elas estão interessadas nelas. Elas querem saber o que você tem que vai fazer diferença na vida delas. O que você pode ajudar a resolver por algo que ela precisa resolver agora, ou que faz muito tempo que ela tá tentando resolver. Ela quer saber o que você pode falar que pode trazer uma ideia para ela, que outra perspectiva que ela consegue enxergar através de você. Para quem tá começando, ele é mais especulação no começo, é mais o que você acredita que seja o seu público-alvo. Conforme você vai recebendo seus clientes, conforme você vai fazendo perguntas de caixinha no Instagram, conforme você vai fazendo formulários para as pessoas responderem, você vai afinando você vai lapidando esse público e vai definindo cada vez mais, vai ficando cada vez mais certeiro. Você nunca para de analisar o seu público-alvo.
você sempre vai desenhando ele cada vez mais. Separando essas informações, você consegue fazer um vídeo para cada dor e um vídeo para cada aspiração. E na verdade, se você parar mesmo para pensar, você consegue fazer vários vídeos para um tipo de dor, para um tipo de aspiração. Então daí você consegue coletar um monte de material, na verdade. E lembra que eu falei da caixinha de perguntas no Instagram? Também tem as perguntas que as pessoas podem deixar nas suas postagens. Tudo isso você vai coletando, todas essas dúvidas são dores. Se uma pessoa teve, pode ter certeza que várias pessoas também tiveram a mesma dúvida. Sabendo as dores e aspirações, você consegue saber até o que funciona e o que não funciona também. Nem sempre você vai acertar nos seus conteúdos, tá? Tira esse peso da sua consciência. Vai ter vídeo que não vai ficar legal, que não vai ter uma resposta que você imaginava. Tem muitas vezes que a gente faz vídeo pra gente e, na verdade, não funciona para o nosso público. E acontece. Então, o que você faz disso? Você não tem que desanimar. Você tem que pensar que isso aqui não funcionou para o seu público. Então, você precisa ir para outro caminho. Então, assim, você vai afinando, você vai lapidando, você vai colhendo informações para o seu conteúdo ficar cada vez mais certeiro. Colhendo dados das suas tentativas. Não vai ter sempre acertos. Por exemplo, você pode pegar os melhores diretores de cinema. Nem sempre eles tiveram filmes bons. Se você pegar qualquer cineasta, todos tiveram filmes que foram ruins de bilheteria, que não funcionaram, que não ficaram legais no final. Então, se nem eles, que estudaram anos, que fazem isso há anos, também erram. E nas produções deles, eles gastam milhões e tem uma equipe gigantesca por trás. Então, assim, não se cobre. Nem sempre seus vídeos vão ser certeiros. E o que você pode fazer de melhor é a forma como você reage com isso. Como que você pode reagir com isso? Coletando informações. Nada é por acaso. Nada é jogado fora. Nada é perdido. Você pode usar isso como um aprendizado. O que eu preciso melhorar aqui, ou então o que eu posso mudar aqui, ou então o que não funcionou aqui. Você vai coletando informações para você não cometer o mesmo erro de novo. E uma coisa que me ajudou muito a construir o nosso público-alvo foi escolher uma única pessoa para representar esse público-alvo. Uma pessoa que tivesse todas essas características que eu separei do público-alvo. E essa pessoa foi a minha irmã. Tá, mas por que eu escolhi a minha irmã para ser representante desse público-alvo? Bom, a minha irmã a gente escolheu o que a gente chama de avatar, que é uma pessoa que vai representar todo esse público. Ela tem as características que a gente desenhou do público-alvo. Por exemplo, ela tem, entre a nossa faixa etária, que é de 25 a 55 anos, ela é uma pessoa que vem de outra área, que não entende nada de vídeos, mas que está interessada em aprender para produzir conteúdos. Ela também é aspirante, alguém que está começando, e é uma pessoa também que colocaria a mão na massa. Toda vez que eu sentava para escrever um roteiro, seja de aula, seja de conteúdo, eu pensava na minha irmã. Eu pensava que eu estava falando para ela, porque eu sei que ela não tem obrigação nenhuma de saber termos técnicos sobre vídeo. Então eu trazia uma linguagem mais simples para ela poder entender. Por exemplo, o que é luz dura? Você que é de outra área, você não tem obrigação nenhuma de chegar aqui sabendo disso. A obrigação é nossa de fazer com que você aprenda tudo isso de uma forma simples, clara e objetiva.